Fala, duelistas! Como dito no vídeo anterior, hoje iniciaremos o Mundo Filler, que são arcos exclusivos do anime, e como visto no vídeo anterior, ao encerrarmos o reino dos duelistas, diga-se de passagem, o final foi bem mais completo no mangá, o anime aproveitou a brecha para mostrar eventos ocorridos nos primeiros volumes do mangá, e já começou a implementar a sementinha do que estaria por vir. E se você já é um duelista lendário, deixou seu like e sua inscrição. E se ainda não fez, ajude esse canal a sacar a Destiny Draw e se tornar o rei dos jogos. Começando pelo duelo entre Yugi e Rebecca, então sem mais delongas, e bora para a análise. Duelistas, antes de começarmos, infelizmente enquanto eu estava editando esse vídeo, foi confirmada a morte do nosso ilustríssimo Kazuki Takahashi. Uma perda imensurável para todos nós, que amamos as suas criações. Eu não tenho muitas palavras para descrever esse momento atual, então a única coisa que podemos fazer é honrar o seu legado e sempre lembrarmos que suas criações estarão eternizadas em nossos corações. Meu mais muitíssimo obrigado, mestre Takahashi. Descanse em paz, Sensei. Episódio 41, A Jovem da América. Só lembrando que os primeiros 3 minutos desse são referentes ao reencontro dos Kaibas e a saída da turminha, do reino dos duelistas. Outro detalhe menor, porém peculiar, se trata da abertura ter reformulado momentos estáticos da turminha para as cenas ocorridas no reino. E Pegasus foi substituído por Rebecca, que meio que seria o pseudo-vilão, né? Bem, após o desfecho do reino, a turminha toda vai visitar o vovô, que teve alta do hospital. No caminho para a loja, Yugi explica ao vovô Muto como se tornou campeão, com a ajuda da turminha. E Joy começa a se gabar, dizendo que teve muita contribuição nessa conquista. Vovô fica orgulhoso e promete festejar tal feito, mesmo com o Yugizinho dizendo que as recomendações médicas era que vovô pegasse leve. Mas Solomon Muto mostra que é muito jovem, e nisso suas costas começam a dar sinais de fraqueza. Vovô, o tempo chega pra todos um dia. A cena seguinte mostra uma menina loira e com a mesma altura de Yugi, que já chega logo intimidando o vovô Muto, se apresentando e dizendo que estava à sua espera desde manhãzinha, quando veio de muito longe da América. Joey pergunta o porquê dela vir tão longe, e aqui começam os atos insuportáveis de birra, onde ela ignora completamente a turminha e pede para que o dragão branco seja devolvido, alegando que originalmente o dragão branco era uma carta da América, e ela, sendo a jogadora mais poderosa do continente, deveria possuir tal carta. O pessoal não bota fé que ela seja número 1 da América, mas o Yugi do nada se recorda que leu em algum artigo que realmente confirmava o seu relato. Joe insiste em duvidar que uma garotinha birrenta com catinga de mijo ser realmente a número 1. Quando Rebecca o confronta por duvidar, Joe afirma que ele era o número 2 do reino dos duelistas. Rebecca já sabia disso, e alega que o número 1 era o Yugi, e alopra-o dizendo que o segundo e último lugar tem muito em comum, pois ninguém se importa muito. Joey fica pistolaço. Vovô afirma que a carta do dragão branco é muito especial para ele, então Rebecca revela que era mesmo para alguém ter ido tão longe para furtá-lo. Yugi questiona do que seria esse relato, já que soube que foi um presente dado ao vovô. E Rebecca diz que o ex-campeão Bandit Keith que lançou essa história, de que a carta havia sido roubada. Yugizinho tenta acalmá-la, mas Rebecca entende que ele não queira devolver a carta e propõe um desafio a Solomon Muto, onde o vencedor do duelo ficaria com a carta como prêmio. A cena seguinte, o pessoal vai até a Kaiba Land, que está fervendo com a garotada. Até que vemos Mokuba, informando que as arenas de duelos possuem uma lista de espera de 3 meses, mas iria mexer os pauzinhos para que eles consigam duelar. Rebecca fica acelerando Mokuba com um dos seus trejeitos, onde ela fica misturando termos em inglês com japonês. Já dentro da arena, Rebecca relembra os termos, mas o vovô ainda não está 100% recuperado, o que faz Yugizinho ser seu representante no duelo. Rebecca até prefere, pois além de recuperar o dragão branco, poderia arrebentar o vencedor do reino, e ela fica com esse diálogo até pouco antes do duelo começar. O primeiro turno é dela, que invoca a bruxa da Floresta Negra, em modo de ataque. Vovô Muto começa a ter flashbacks dessa mesma abertura, e o que fica pensativo, já que conhece o estilo americano, até Rebecca desconcentrá-lo e começar a acelerar ele, que invoca o Guardião Celta e comanda o ataque à criatura, a destruindo, porém ativando seu efeito, de poder sacar o monstro com 1500 pontos de defesa ou menos. Assim, ela procura o Sangan, e o invoca em modo de ataque, e fica tentando parecer uma amadora, similar ao estilo de Pegasus, de ficar debochando do seu oponente. Novamente Yugi comanda o ataque e destrói o monstro, ativando seu efeito de buscar outro monstro com 1500 pontos de ataque do seu baralho. Novamente o vovô tem flashbacks e Rebecca enfim começa a lutar com mais serenidade. Primeiro ela usa a carta Tributo aos Condenados, que descartando uma carta você pode destruir o monstro que o oponente controle. Depois ela acerta o monstro em modo de defesa, e passa o turno a Yugi. A turminha percebe que ela mudou seu comportamento, e que possivelmente ela esteja tramando algo. Yugi invoca o Rei Caveira, que por algum motivo Rebecca revela o escudo do milênio e força a fase de batalha, obrigando o Rei Caveira a atacar e receber a diferença como prejuízo. Finalmente o vovô se recorda que esse mesmo jogo foi conduzido por Arthur, seu grande amigo. Yugi finaliza seu turno,
Na vez de Rebecca, ela usa a carta mágica Anel de Magnetismo, que reduz a defesa do escudo milenar em 500 pontos, mas iria redirecionar os ataques de monstros a ele. Em seguida, invoca o monstro Soldado Canhão, que ao tributar o monstro, infligia 500 pontos de dano ao oponente. Na vez de Yugi, ele ataca o Rei Caveira com foco no Soldado Canhão, mas o Anel de Magnetismo é ativado, e Yugi descobre seu efeito, assim impedindo que o monstro de Rebecca seja destruído. O turno agora é de Rebecca, que saca a Sombra do Labirinto, a peça final para seu combo. Assim ela invoca mais uma bruxa da Floresta Negra, e sacrifica para ativar o efeito do Soldado Canhão, causando dano ao Yugizinho, e logo em seguida, ela ativa o efeito da bruxa que permite, de novo, buscar mais um monstro em sua mão. Vovô finalmente se toca. Então Rebecca revela que sim, ela é neta de seu melhor amigo, e iria em breve recuperar o dragão branco roubado, encerrando aqui o episódio do anime. Episódio 42, o mortal Shadow Ghoul. O episódio se inicia com Rebecca alegando que não iria perdoá-lo, por isso que o vovô Muto pergunta se ela sabe a história que envolve essa carta. Ela reluta em escutar, mas o vovô acaba convencendo, dizendo que não há muitos anos antes, ambos estavam numa expedição no Egito. Monstros de duelo ainda não era o fenômeno que havia se tornado, mas existiam boatos que as cartas raras estariam circulando pelo mercado negro egípcio. Nessa escavação foi onde ambos se conheceram. O vovô continua dizendo que ambos não eram arqueólogos bem vistos na academia pelo seu gosto em monstros de duelos, e ambos encontraram evidências que os cards possuem inspiração com os elementos da cultura egípcia. Mas por não ter evidências sólidas, a academia ridicularizava a correlação de um simples jogo com eventos antigos. Isso não deteve Arthur de continuar as escavações para fortificar suas hipóteses. E Arthur havia proposto mais uma grande hipótese, a existência de cartas deuses. O anime já criando o terreno para o arco canon seguinte. Enfim, o pessoal pergunta se foi assim que ele conseguiu a carta do dragão branco, mas Rebecca ainda não é convencida da verdade. Com isso, o vovô continua o resto da história, onde ocorreu um desmoronamento os deixando-os presos, tempo suficiente para ficarem sem comida e água. Com isso, o professor Hopkins, para passar o tempo, propõe que ocorra um duelo. Então o vovô sugere que seja apostado o último gole do cantil, e a carta que Arthur usou para começar o duelo foi justamente a bruxa em modo de ataque. Quando Artomir pergunta o resultado do duelo, Rebecca começa a gritar histericamente para que o duelo prossiga. Com isso seria o turno de Yugi, que invoca a Tartaruga Catapulta, e diferente do reino, seu efeito foi atualizado para a versão do card game. Usando a carta mágica Controle Cerebral, Yugi toma o controle do escudo milenar, mas como ele possui 0 de ataque, nenhum burn seria aplicado a Rebecca, mas com isso finalmente o Rei Caveira poderia destruir o Soldado Canhão. O turno agora é de Rebecca, que consegue sacar a carta mágica Judgment Bomber, carta exclusiva do anime, que permite descartar as 5 cartas da sua mão ao cemitério e destrói todos os monstros em campo, aproveitando assim para encher o cemitério de monstros. Com isso, ela invoca a Sombra do Cemitério, que aqui no anime ganha 100 pontos de ataque para cada monstro em seu cemitério, tendo agora 2.700 pontos de ataque. Finalmente Yugi entendeu que ela estaria lotando o cemitério para fortificar esse seu único monstro, conduta que não é muito bem vista pelo Yugizinho, que diz que o importante é ter um vínculo de coração com as cartas, nosso famoso coração das cartas. Rebecca ignora, e diz que as cartas são peças, e que em um duelo deveria se usar todos os recursos para atingir a vitória. E depois olha para o vovô e afirma que sua história triste não iria justificar a atitude de roubar a carta. Vovô não concorda com a conduta da garota, mas apenas olha para Yugi e ele entende tudo. O duelo assim prossegue, com Yugi sacando e setando o Mago Negro. No turno de Rebecca, ela saca a negativação de defesa, e consegue assim destruir o monstro de Yugi. Em seu turno, Yugi saca as espadas da luz reveladora, e vai conseguir segurar o game por mais 3 turnos. Rebecca comenta que se trata de uma jogada desesperada, e simplesmente passa seu turno. Na vez de Yugi, ele saca o Reviver Monstro, e consegue invocar novamente o Mago Negro do cemitério, encerrando sua vez. No turno de Rebecca, ela invoca o Soldado Canhão, para forçar o ataque do Mago Negro. E é exatamente isso que Yugi faz, destruindo assim seu monstro. Assim, agora o Ghoul de Rebecca aumenta seu ataque para 2.800. Novamente Rebecca passa o turno, e os efeitos das espadas se acabam. Yugi saca sua última carta, então acaba desistindo da partida. O mesmo movimento que seu avô fez quando duelou com Arthur. Rebecca comemora sua vitória e vai exigir do vovô a carta do dragão branco, mas infelizmente vê que a carta está danificada. Com isso a moça começa a fazer um escândalo, quando finalmente seu avô brota do chão da Kaibaland e decide explicar todo esse mal entendido, revelando que o real vencedor desse duelo foi Yugi. Quando Arthur vai olhar a carta que Yugi havia sacado, foi a mesma que Solomon havia feito em seu duelo, a Lança Alma, que poderia remover do jogo 5 monstros, de ambos os cemitérios, o que faria o Ghoul de Rebecca enfraquecer e o dano do ataque do Mago Negro ser o suficiente para encerrar os pontos de vida de Rebecca. Rebecca fica surpresa e pergunta por que Yugi fez isso. Arthur responde que Yugi herdou a bondade de seu avô, e queria retirar a obsessão dela por essa vitória. E enfim, ele termina a história explicando que Solomon salvou sua vida, pois dos dois, ele é o que estava mais fragilizado.
e aquele gesto foi suficiente para fazer aguentar a chegada do resgate. E explica que ela deveria respeitar acima de tudo seu oponente. Rebecca tenta argumentar que a carta está arruinada. O vovô Muto tenta se desculpar, mas Arthur percebe que aquilo não seria uma atitude do vovô Muto. E o mais importante é a amizade deles, que continuava inabalável. Como lição final, Arthur explica a sua neta que ela deveria respeitar o coração das cartas. Quando Rebecca iria se retratar com Yugi, ele entende e entrega a carta Laços de Amizade, que é o prêmio exclusivo também do anime, mostrando que uma nova amizade já havia florescido. O episódio se encerra com Arthur querendo uma revanche contra Solomon, mas nosso bom velhinho jovem novamente deu PT em suas costas. E a cena final é a união das cartas, que representam a amizade deles. Enfim, duelistas, a prévia do episódio seguinte iria mostrar o primeiro ataque dos Big Five, contra Seta e Gokuba. Então, o Mundo Filho irá voltar na semana que vem. Aqui ao lado desses sugestões de vídeos, assista e relembre momentos imensuráveis, como Yu-Gi-Oh! Zero e o Reino dos Duelistas. Nos vemos semana que vem. Gotcha! E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!